Olá, está no ar o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Ela tem muito mais poder que a força. Suas raízes são amargas, mas seu fruto é doce. Estamos falando da paciência. A paciência é uma espécie de coragem que nos faz suportar os reveses da vida sem testemunhas e sem elogios. Na maioria das vezes, só o silêncio é nossa companhia. Então, como cultivar esta virtude? Será que paciência tem mesmo limites? Para falar conosco sobre estas e outras questões, tenho a alegria de receber aqui no estúdio o Ricardo Fenati, professor de filosofia, que também tem interesse em questões em torno da religião e da cultura. Então, Ricardo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo Obrigado. aqui. No meio de tanta agitação, tanto estresse, tanta correria, mudanças rápidas, no mundo contemporâneo, nós vamos falar sobre a paciência. Então, nada melhor do que tentar delimitar o horizonte de nossa compreensão. O que é paciência? Bom, paciência é uma experiência, uma realidade difícil de definir, né? Ela tem mais a ver com sabedoria do que propriamente com conhecimento. Não há uma ciência da paciência. Há uma experiência da paciência, é uma experiência muito estendida na história da humanidade, e eu acho que é um tema de conversação. Eu acho que é um grande tema de conversação, e é conversando sobre a paciência que talvez a gente consiga nos aproximar de algum sentido mais específico, lembrando sempre que não há uma ciência da paciência. Tá certo. Então, nós poderíamos dizer que, tradicionalmente, ela é considerada uma virtude. É uma virtude. Tá. Agora, por outro lado, pode ser também uma fuga. Ela é uma fuga quando ela significa um adiamento, uma recusa em assumir uma tarefa que é necessária. Ela também é uma fuga quando ela aparece sobre a figura da resignação. Nós consideramos impossível na resignação uma tarefa que de fato é possível. Então, nesse sentido, a paciência funciona como uma fuga, um abandono daquilo que nos cabe fazer. Agora, por outro lado, é uma virtude, na medida que ela reconhece que o nosso acesso à realidade é sempre mais lento, a realidade é mais complexa, as coisas humanas têm uma enorme complexidade. Então, ela é virtude quando ela respeita essa complexidade do mundo. Acho que tem essas duas dimensões. O senhor dizia nos bastidores que a paciência exprime sempre uma atitude de escuta. Eu acho que a paciência, como o próprio nome indica, ela é menos apressada. Ela tem a ver com essa atenção ao mundo. E tem a ver com um fato muito curioso, que o mundo nunca se oferece de imediato para nós. Não é? Quer dizer, é preciso, então, essa escuta, essa paciência com a realidade das coisas, com a força das coisas. Então, o senhor fala paciência com a boca tão boa, Não, eu acho com que é tanta assim. serenidade, Eu né? acho que é. Porque a palavra vem do latim patire. Patior significa eu sofro. Agora, ter paciência, levar a vida com paciência, significa necessariamente incorporar sofrimentos? Bom, eu acho que há sofrimento na vida. Eu acho que é impossível uma vida humana que não passe pela experiência do sofrimento. Mas há sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Eu acho que a história da humanidade é a história da luta contra os sofrimentos evitáveis. Sofrimentos pessoais, sofrimentos sociais. Então, esses sofrimentos, embora existam, esses sofrimentos devem ser objeto de uma luta constante nossa. Agora, há sofrimentos inevitáveis. As perdas, a morte, a frustração, o erro. Então, eu acho que a paciência está associada ao sofrimento, sim, mas com essa ressalva. Não é? Há pelo menos dois tipos de sofrimento. Então, se eu entendi bem, ter paciência, por exemplo, diante de sofrimentos evitáveis, significa que eu estou me furtando a agir. Isso, é uma resignação. Okay. Isso é negativo. Isso é negativo. Claro. Agora, a paciência diante dos sofrimentos inevitáveis é uma virtude, porque é ela que nos conecta com o significado, com o sentido desses sentimentos. Na nossa cultura, que é muito pouco paciente com relação a esses grandes eventos da condição humana, uma grande perda, uma morte, por exemplo, a paciência é um aprendizado humano diante disso aí. Agora, hoje nós vivemos numa cultura plural, né? Plural, uma cultura hedonista, onde a subjetividade que prevalece é o individualismo. Nessa cultura plural,
a virtude da paciência me faz escutar e acolher o outro diferente? Me levaria a isso? É um pouco difícil. Hoje nós somos vorazes, né? Nós queremos o aqui e o agora, queremos o imediato. A paciência é uma escola do imediato, não do imediato, não do imediato. Então eu acho que essa escuta, quer dizer, escuta é o reconhecimento de que o outro não é igual a mim. Né? Então essa escuta é essencial, eu acho, na condição humana, na vida humana, na experiência humana, na aventura humana. Mas eu acho que não é um traço de nossa cultura, não, pelo contrário. Não, não é um traço. Não é um Agora, traço, a virtude da paciência me levaria a esse acolhimento. Eu acho. Eu acho que é um aprendizado do lugar, do sentido do outro, eu acho sim. Agora, ser paciente é também ser maleável, flexível? Ter jogo de cintura, por exemplo, né? Eu acho que a pessoa paciente, ela é mais capaz de enfrentar situações adversas, ela é mais capaz de se adaptar às circunstâncias. É o contrário, por exemplo, do fanatismo. O fanatismo tem a ver com a certeza. A certeza nunca tem a ver com a paciência. Eu acho que a certeza é uma espécie, em relação às grandes questões, a certeza é mais um receio, é mais um medo do que propriamente um aprofundamento. A paciência é sempre um aprofundamento. Tá bom, eu tenho aqui a participação da Fátima Silva. Ela diz, é importante considerar que a paciência vem junto com a aceitação. Isto não significa se submeter, mas colocar a energia na solução e não no problema. A paciência nos faz crescer emocionalmente e, sobretudo, ser espiritualmente mais felizes. É isso mesmo. A paciência nos faz crescer emocionalmente, amadurecer? Eu acho que a paciência nos faz descobrir traços em nós que sem a paciência nós não descobriríamos. A paciência com relação a cada um de nós, a paciência que nós temos com relação a nós mesmos, é quase que um método de descoberta de quem nós somos. Então, nesse sentido, ela dissipa, ela afasta essa primeira camada nossa e nos leva à interiorização, à interioridade. Nesse sentido, ela nos faz crescer. Nos levaria, então, a escutar o eu mais profundo. Isso, eu acho que é isso. Agora, tem uma coisa importante na observação da Fátima, né? Fátima Silva. Que é essa associação entre paciência e acolhimento. Porque há um traço importante da paciência também, que talvez a palavra mais exata seja padecimento e não exatamente sofrimento. Padecer a vida, porque nós não somos autores da vida, nós somos brindados com a vida é uma experiência para nós, que nós não somos autores dela, nós não temos compreensão exaustiva dela. Então, acolher a vida é uma grande experiência, é algo que a paciência possibilita, esse acolhimento da existência humana. Ok, Fátima, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. A Sandra Mara diz o seguinte, é na busca constante de Deus que eu encontro a paciência. De fato, a paciência nos leva a Deus? Eu acho que a paciência nos leva a Deus e a razão é a seguinte, Deus nunca aparece de imediato. Esse Deus que aparece de imediato é mais o Deus da necessidade. O Deus da cultura. O Deus da cultura que reflete mais o que nós queremos dele do que propriamente ele é. Eu acho que a experiência religiosa, a experiência de Deus, ela necessariamente passa por essa turbulência inicial. Nessa turbulência pode parecer que Deus se ausenta, que se afasta, mas o que se afasta é um Deus mais imediato, um Deus mais da nossa vontade. Eu acho que ela tem razão. E nesse sentido é importante que nós aprendamos a conviver com as demoras de Deus, né? Eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo. A noite escura. A noite escura dos místicos, porque a presença de Deus é primeiro um afastamento para que nós sejamos. Se não há esse afastamento primeiro de Deus, não há espaço para que nós sejamos. Então, essa demora de Deus, ela vem em nosso benefício, vamos dizer assim, para que nós não confundamos o Deus da nossa vontade com Deus real, com a experiência de Deus real, efetiva. Ok, Sandro, obrigado pela sua participação. A Carla Costa cita Chico Xavier e diz o seguinte, não há problema que não possa ser resolvido com paciência. É assim mesmo, Fenati? Não, eu acho que há problemas que não há como resolver. E nós temos que ter paciência com eles. Então a paciência não resolve tudo. Nada com relação a nós humanos resolve tudo. Nós temos que ter paciência com essa realidade nossa. Aliás, me lembra aqui agora de uma passagem de São João Paulo II,
de 1979, na encíclica O Redentor do Homem, quando ele diz que o mistério da vida humana só se resolve na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Né? Ou seja, ele venceu todas as ambiguidades humanas, portanto, nele também nós podemos vencer. Né? Bom, Carla Costa, obrigado pela sua participação. Nosso bloco está indo para o final, mas eu ainda queria colocar uma questão. Se do ponto de vista da tradição, a paciência é uma virtude, do ponto de vista cristão, o que representa a paciência? Já que estávamos falando de Deus. Do ponto de vista cristão, o que me ocorre dizer é que a paciência significa, para nós cristãos, que a vida nem começa e nem acaba conosco. A paciência significa, para nós cristãos, esse acolhimento de uma dimensão essencial, que é a dimensão do mistério. O mistério, a diferença de mistério e problema é que eles podem ser resolvidos. Mistério não é uma questão de resolução. Mistério é mais uma questão de acolhimento. Então, do ponto de vista cristão, a experiência da paciência é muito importante, porque é a experiência com a nossa finitude, a nossa criaturalidade. Nós devemos lembrar, não exatamente a paciência, mas aquilo que é o pecado por excelência, vamos chamar assim, usar esse termo, que é o contrário da humildade. A humildade é muito próxima da paciência, e o contrário da humildade é o orgulho. Esse não, esse se opõe à paciência. Então, eu acho que do ponto de vista cristão, é importante reconhecer esse excesso que Deus representa, a nossa criaturalidade. Acho que é isso que significa, do ponto de vista cristão, a paciência, é aceitar, acolher, como já foi sugerido. Então, nesse sentido, a paciência é um dom do Espírito Santo. Ele é um dom. Ela nos é dada como uma possibilidade que nós devemos trabalhar. Ela não nos é entregue de uma vez só. Ok, então vamos tomar uma água. Bom, antes de ir para o intervalo, gostaria de dizer que a campanha Faço Parte está batendo a sua porta. Ajude a evangelizar, a amparar os mais pobres e a manter a TV Horizonte. Por aqui, no programa Conexões, estamos conversando sobre a paciência. Participe conosco, ligue para 3469-2531 ou envie um e-mail para nós. Voltamos em instantes.